A aula de hoje vai ser sobre morte, perda e luto. A morte, ela é um processo natural, universal e inevitável, como sabemos, que faz parte da vida de toda a população. Então, nós, humanos, não estamos preparados para enfrentar a finitude da vida. Então, falar em morte ou saber que alguém de quem gostamos morreu é sempre difícil, porque envolve uma série de emoções, de sentimentos, independente da idade que se tenha. A dor e também a tristeza, elas são os aspectos comuns nesse processo e está presente em qualquer etapa do ciclo vital nos indivíduos ilutados. Então, o medo de morrer, ele não é vivenciado da mesma forma em todas as fases do desenvolvimento do ser humano. As representações da morte, elas mudam de acordo com a idade da pessoa e também de fatores culturais de cada sociedade. É evidente que é a questão dos avanços médicos, que a gente vê muito, né, esses avanços nos últimos anos, eles contribuem também para que essa compreensão dessa morte, ela se modifique também ao longo da história. Então, atualmente, a morte ela é um fenômeno pouco discutido e é sempre algo adiado. No entanto, apesar, né, de ser considerado um acontecimento natural da vida, ela é aceitável somente na fase da velhice, né, na terceira idade. Então, por outro lado, se a morte ocorre, né, ocorrer antes dessa fase da terceira idade, ela é tida como um fracasso, né, que vem interromper o quê? Projetos de vida. Então, quando alguém morre muito jovem, o que é que passa na cabeça das pessoas? Nossa, tão jovem, morreu, tem uma vida toda pela frente. Então, são pensamentos, né, e sentimentos como esses. Então, gente, a perda é uma parte, né, do ciclo da vida. Todas as pessoas experimentam perda na forma de mudança, de crescimento e transição. As pessoas vivem o luto de diferentes maneiras e não há linha temporal para completar o processo de enlutamento. Os temores comuns daqueles que estão, enfim, de vida, né? Medo do desconhecido, a dor, o sofrimento, solidão, perda do corpo e ou do controle pessoal. Então, gente, quais são as fases do luto ou da perspectiva da morte? Temos 5 fases do luto, bem conhecido pela psicologia. Essas fases englobam tanto o enlutado, né, a pessoa que perdeu um ente querido, quanto o próprio paciente, quando ele está com uma doença terminal. Então, gente, o luto é uma emoção que se mantém sobre o ser humano quando ele perde alguém, ou seja, assim que ele é distanciado para sempre do ser querido, né, através da morte. Um profundo sentimento, né, de tristeza, de compaixão, nasce dessa carência. Aí pode se revelar minimamente, né, com pouca intensidade ou com muita intensidade, dependendo da pessoa. Aí pode ser de natureza positiva e pode ser também de natureza negativa. Ou seja, o luto, ele é um processo necessário e também é fundamental para preencher o vazio que essa pessoa, né, deixa é, de diversas perdas, né, seja qual for o motivo da sua morte. Então, é necessário sim se passar por essa fase de luto, mas nem todo mundo passa de uma forma positiva. Então, quais são as fases do luto? São 5 fases e elas seguem uma ordem. Então, a primeira fase do luto é a negação. Então, gente, por ser o primeiro estágio, ele pode ser, né, o que mais contém fortes emoções, né? Tais como a dúvida, o arrependimento, a questão também da solidão, da tristeza, por exemplo. Então, como essa etapa ela envolve esses sentimentos, há a possibilidade de que o indivíduo que passa pelo luto, ele não queira se comunicar, né, com as pessoas ao seu redor. Então, justamente por isso, essa fase pode ser chamada também de isolamento. Então, a questão do alto grau de ponderação que a gente fala, né, nesse momento, ele estimula a criação de possibilidades. A pessoa se pergunta: e se eu tivesse feito isso? E se isso não tivesse acontecido? Né? Essas questões.
Então, essa fase de negação é uma fase que o indivíduo ele encontra-se em quê? Em estado de choque, né? E bastante entorpecido, né, pela situação. Então, geralmente a pessoa se pergunta como ela pode continuar, se pode continuar a vida. Então, pergunta também quais motivos tem para seguir em frente, entre diversos outros questionamentos, né, que a fazem buscar por uma forma de passar por cada dia. Nesse caso, por mais que pareça estranho, essa fase da negação, bem como também a questão do estado do choque, elas contribuem para que o indivíduo passe por esse momento, tornando essa sobrevivência possível, né? E estimulando que sentimentos como a questão da tristeza realmente ganhem o espaço que precisa ganhar. Então a pessoa deve enxergar essa negação como uma forma da natureza, né, de lhe mostrar tudo o que ela pode e consegue lidar. Então, aceitando essa fase, assim como a dura realidade que ela traz para a pessoa. Já a próxima fase é a fase da raiva. Nesse momento, começa a rebeldia em relação à situação. Então, o indivíduo que enfrenta uma doença terminal, por exemplo, ele se questiona de diversas formas. Eu nunca fiz nada de errado para ninguém, então por que isso está acontecendo comigo? Eu não terminei o que tinha para fazer em vida, então por que estou indo embora? Já no caso da pessoa que perdeu alguém, as principais reações que surgem são as de raiva mesmo, né? De quem lhe deu a notícia, né? A fatídica notícia, raiva do motivo que causou a morte, raiva de uma possível pessoa, né? Que pode ter causado a morte, que poderia ter evitado o óbito, podendo até mesmo questionar ações de Deus, né? Transformando Deus num ser injusto, desenvolvendo também ações, né? Reações também totalmente imprevisíveis. Então, ele toma atitudes que ninguém prevê. Então, justamente por conta da revolta, é mais complicado que essa pessoa consiga ter um relacionamento com outras. Então, mesmo assim, é importante que ela saiba que tem, né, com quem contar quando quiser e quando precisar. Já a barganha, gente, esse processo, né, esse passo é considerado como um tipo de negociação da dor pela perda. Já que a negação e o isolamento, né, foram embora. Aí agora é o momento em que o indivíduo doente ou aquele que perdeu um ente querido, ele começa a pensar se talvez ele mudar seu comportamento, né, poderia haver alguma espécie de salvação. Então, as conclusões são reflexões como ser uma pessoa melhor, fazer promessas e pacto com Deus, por exemplo, para que dessa maneira, né, seja possível receber o quê? Uma graça, um milagre, efetivamente falando, vamos dizer assim. Então, a forma de lidar com as situações e sentimentos que são trazidos por essa fase é tomar consciência, né? É, tomar consciência de que, por exemplo, teve a morte, né, desse ente querido, mas ela tem que acabar aceitando, ela tem que passar por esses processos, por essa etapa de luto, certo? Já a questão da depressão, nesse período, há uma percepção que é maior de que não tem mais volta, certo? Então, a partida está realmente cada vez mais próxima. Então, agora tem sido o quê? Impossível negar que a morte, né, está batendo na porta daquela pessoa que está com a doença em estágio terminal e as emoções, elas que surgem, né, elas variam, né, entre impotência, desinteresse, melancolia, tem também a questão da apatia, do desânimo. Então, aqui nessa fase, o mais comum é que haja momentos de choro, de isolamento, de reflexão sobre a falta, né, que o outro fará, desejo de organizar a vida da melhor maneira possível, entre diversos outros comportamentos. Então, para quem está passando por esse momento, o primordial é entender que essa fase de depressão não necessariamente se configura como uma patologia em si, como uma doença em si, né? Uma vez que o seu surgimento, né, é natural, né? Essa fase da depressão no luto é natural. Então, trata-se de uma resposta mais adequada quando há iminência da morte ou após uma grande perda. Então, é importante sim passar por essa fase da depressão, mas de forma, vamos dizer assim, saudável.
Já a quinta e última fase do luto é a questão da aceitação. Então, gente, finalmente, né, quem está doente entende e aceita a sua condição, né? E quem aqui ficou passa a ter o seu sofrimento, né, um pouco mais o quê? Suavizado, que a gente fala. Então, não é um cenário feliz, a gente sabe, mas é um cenário de tranquilidade para o indivíduo em si e para quem está em volta. Então, a mudança de ponto de vista, ela almeja a paz de não ter que lidar com a negação, a rebeldia ou o desespero nessa fase da aceitação. Então, também nessa fase, a pessoa ela reflete e percebe o momento com mais congruência, né? Conseguindo o quê? Desenvolver em sua mente expectativas o quê? Mais tranquilas, algo que facilita bastante a aceitação do que está ocorrendo. É bem como do que já foi, né? Do que já passou. Então, lidar com a fase da aceitação, gente, tem a ver com perceber que a realidade de estar indo ou de ter perdido alguém fisicamente, né? Agora ela é o quê? Ela é permanente. Então, durante todo esse processo, é importante lembrar que não existem pessoas iguais, né? Portanto, é possível que alguns indivíduos, eles passem por essas fases de formas diferentes. Então, nesse sentido, o essencial é estar ali por quem precisar, sempre ajudar quem precisar. E caso seja necessário, né, contar também com a ajuda de um profissional especializado, como psicólogo ou um psiquiatra, né? Pode ser uma boa alternativa para atravessar essa longa e difícil estrada aí. Então, dependendo, né, de como a pessoa passa por essas fases do luto, essas 5 fases, ela pode sim chegar a precisar de uma ajuda de um profissional especializado.